Amém e amém. Gutierrez, por favor, aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Meus amados, o nosso irmão Gutierrez, ele fará as devidas apresentações. Ele já esteve em nossa igreja sede, eu não lembro há quanto tempo, Gutierrez? 3 anos. Na nossa igreja sede, num sábado também, falando lá apenas para os homens, foi maravilhoso. E eu acompanho o trabalho dele na internet. Ele é uma bênção de Deus. Eu o anunciei, tomei a liberdade de anunciá-lo, como certamente hoje uma das mentes mais importantes da teologia pentecostal aqui no nosso país, embora a pouca idade que ele tem, acho que é menos do que eu. 31, irmão, eu tenho 35. E esse moço é uma bênção. Eu tenho certeza, disse isso, que talvez só lá para frente a nossa igreja vai ter a dimensão do que Deus está nos presenteando hoje aqui, de ouvir sobre a palavra de Deus através da vida dele. Então, em nome de Jesus, que você esteja atento, com seu coração aberto, para ouvir aquilo que Deus tem para falar através da vida dele. Amém? Podem sentar, irmãos. Obrigado pelas palavras de carinho do pastor Gustavo. Obrigado pelo convite. Irmãos, eu vou falar hoje a respeito do pentecostalismo e reforma protestante. Vocês estão aqui nessa semana sobre a reforma. Um tema muito importante para todos nós que somos protestantes. É sempre importante enfatizarmos e também meditarmos na nossa história. A vantagem de estudar história é que a gente pode aprender com os acertos, mas também com os erros do passado. E é muito comum, nós que somos evangélicos, protestantes, quando a gente vai falar da reforma, a gente tende a enfatizar o seu lado mais positivo, e com muita razão, porque pelo seu lado positivo nos proporcionou estarmos aqui hoje, não sob Roma, mas pregando o evangelho, divulgando o evangelho de Cristo, através da exposição da palavra. Isso foi muito importante como resultado da reforma. Mas nós vamos ver hoje que a reforma também teve processos complicados. E por isso que há um princípio na reforma que a igreja reformada está sempre se reformando. A igreja precisa estar em constante reforma. Porque a igreja nunca, até hoje e até a vinda de Cristo, nunca chegará à sua plenitude, nunca chegará a uma perfeição. E essa igreja precisa, então, estar em constante reforma. Por quê? Porque o nosso coração é mau, porque nós somos pecadores. E como pecadores que somos, temos a tendência de estragar tudo, de estragar até mesmo aquilo que é bom. E a reforma foi um processo bom, a reforma foi um processo positivo, mas ela nem sempre permaneceu no seu tom positivo, como no início ali do século XVI, ou pelo menos a partir de 1517. Passando aqui o primeiro slide, eu vou dar um parâmetro aqui mais histórico nessa primeira fala. Na segunda eu entro mais no texto bíblico. Pode passar, por favor, o primeiro slide. Só para que você entenda, eu sei que já foi falado aqui da história do protestantismo, mas lá no século XVI, quando a reforma se inicia com Lutero, em 1517, ele dá início a uma reforma, que é a reforma luterana, que é a reforma chamada reforma evangélica. O primeiro nome que os protestantes ficaram conhecidos na Alemanha foram como os evangélicos. Não foi nem como protestante, nem como luterano, mas como evangélico. Só que a reforma protestante do século XVI, ela não se resumiu à figura de Lutero. Essa reforma também se espalhou na Suíça, por meio de 2 nomes muito famosos, até hoje, que é João Calvino, que era francês, e Zwinglio, que eles foram nomes importantes naquela região da Europa, do norte da Europa, especialmente ali em Genebra. E também houve a reforma anglicana, que ocorreu lá na Inglaterra. Daí veio o nome anglicana, que também foi uma reforma importante ali no século XVI. Essa reforma, que a gente pode dividir em 3, a reforma luterana com Lutero, a reforma suíça com Calvino
e a reforma anglicana na Inglaterra, essa reforma que ocorreu em 3 períodos, em 3 fases, ela é conhecida na história como reforma magistral ou como reforma principal. E é dessa reforma que nós normalmente falamos. É dessa reforma que nós normalmente nos referimos quando falamos a respeito da reforma protestante. Só que, ainda no século XVI, houve uma outra reforma, que foi a chamada Reforma Radical, que está normalmente associada a um grupo que ficou conhecido como anabatistas. Esse grupo, e esse nome radical, ele se dá pelo seguinte motivo. A reforma magistral, os luteranos, os reformados, e aí entenda que reformados como a reforma suíça, a reforma de Calvino, e os anglicanos, todos eles fizeram uma reforma importante da igreja da época, especialmente estamos falando aí da igreja católica da época, mas todos eles também estavam associados a figuras políticas da época. Tanto Lutero, como Calvino, como Zwinglio, ou como os anglicanos, eles estavam associados aos príncipes, ao poder de alguma forma. Lutero só conseguiu sobreviver à Igreja Católica, que naquela época ainda tinha a Inquisição, porque ele tinha a proteção dos príncipes alemães. Da mesma forma, a reforma anglicana lá na Inglaterra só foi possível porque ela foi promovida pelo próprio rei da Inglaterra. Então isso também foi possível preservar diante do poder de Roma, assim também como os reformados Calvino e Zwinglio lá na Suíça. Da mesma forma também eles se associaram aos magistrados da Suíça. Já a reforma radical, ela leva esse nome porque ela não se associa a nenhum grupo de poder político. Então eles eram tidos como radicais. Eles tinham uma visão, essencialmente uma visão contra a associação da igreja com o Estado. Então vem essa ideia que o crente não pode se envolver com política. O nascimento dessa ideia está aí, na Reforma Radical. A Reforma Radical não queria nenhum tipo de envolvimento. Eles liam Atos, porque em Atos retrata a história da igreja primitiva, que foi uma história de dura perseguição do Estado contra a igreja. Constantemente, os apóstolos e os servos do Senhor, ali em Atos, estão sendo perseguidos pela igreja. Os anabatistas pensavam o seguinte: olha, isso aí não é apenas o retrato da história, é um princípio. E que princípio é esse? Que a igreja deve estar sempre sob a perseguição do Estado. A igreja deve estar sempre contra o Estado e sempre ser objeto de perseguição do Estado. Então, para eles, ser perseguido pelo Estado era algo assim, era uma comprovação que eles estavam no caminho correto, que eles estavam, de fato, agindo como verdadeiros reformadores. O interessante da história do século XVI é que o pessoal da Reforma Radical, eles também foram perseguidos pelos primeiros protestantes. E há alguns episódios em que os primeiros protestantes se juntaram até mesmo a católicos para perseguir alguns grupos anabatistas. Então, por que eu falo isso? Porque aqui, algumas ideias da Reforma Radical, elas alimentam lá no futuro, aqui a gente está no século XVI ainda, mas algumas dessas ideias vão alimentar lá no futuro o chamado movimento pentecostal, que nasce no início do século XX. Quais são as ideias? Pelo menos duas. Primeiro, uma radicalização em relação ao mundo. Ou seja, o crente não tem que ter nenhum tipo de associação com o mundo, muito menos com o poder do mundo. Então, é um rompimento completo com essas relações de poder e de riqueza e de influência. Era uma ideia presente na Reforma Radical, que não estava presente na Reforma Principal. Outra ideia importante que a Reforma Radical levanta é a própria ideia da iminência da volta de Cristo. Por que os reformadores radicais não queriam associação com o Estado? Porque eles acreditavam
firmemente que Jesus estava prestes a voltar, que Jesus voltaria a qualquer momento. Por isso a palavra iminência da volta de Cristo. E por esse motivo eles não tinham aí nenhuma preocupação em construir um Estado cristão, já que Jesus estava prestes a voltar, então para que se esforçar nessa construção de um Estado cristão? Então nisso, essas duas ideias, uma radicalização contra o mundo e uma ideia de iminência da volta de Cristo, elas alimentam o pentecostalismo, vai alimentar o pentecostalismo lá no século XX. Outro ponto também da reforma radical é que eles valorizavam profecias, o falar em línguas, que o nome técnico é glossolalia ou glossolalia, né? Isso estava presente também na reforma radical e não estava presente na reforma magistral. Aí alguém já pode perguntar, então quer dizer que o pentecostalismo hoje só deve à reforma radical? Não, a resposta é não. Há um ponto, aliás, há 2 pontos da reforma magistral, da reforma principal, que também vão ser essenciais lá no futuro para o pentecostalismo. Uma é a questão da Bíblia, somente as Escrituras. O peso da Bíblia como autoridade, como regra de fé e prática, foi essencial para a existência do pentecostalismo. Depois, mais à frente, eu vou explicar por quê. E isso é uma ideia da reforma principal, da reforma magistral. Outra é uma ideia muito própria de Lutero, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Lutero ele dizia o seguinte, porque vamos lembrar que ali até então, no domínio do pensamento católico, você estava mais próximo de Deus, servindo a Deus como padre, ou como freira, ou como frei, ou como monge. E Lutero vai dizer que não, você pode estar tão próximo de Deus, sendo um sapateiro, um agricultor, ou qualquer profissão, do que um padre ou um monge. Você pode estar perto de Deus e servindo a Deus dentro da sua profissão, dentro daquilo que você já atua. Então, outra coisa que ele falava, então, era esse princípio. Por exemplo, uma das questões que Lutero vai se levantar contra é a confissão auricular, que é uma doutrina católica, que para você obter o perdão dos pecados, você precisa necessariamente passar pelo perdão do padre, pela confissão ao padre. Aí Lutero vai destacar a nossa relação direta com Deus. Nós não precisamos dessa mediação, porque todos nós somos sacerdotes. E o interessante é que a implicação prática dessa ideia, dessa doutrina, que todos os crentes são sacerdotes, é que todos podem, de alguma forma, agir como sacerdotes. Todos podem falar em nome de Deus, todos podem apresentar um culto a Deus, sem precisar de mediadores. E aí, essa ideia foi muito importante para o pentecostalismo, por quê? Porque lá no futuro, quando a gente vai ver o início do movimento pentecostal, aí não só pastores pregam, mas todo o povo pode pregar. Toda a comunidade, toda a igreja pode abrir a sua boca e colaborar de alguma forma com o culto, né? Então, essa ideia vai ser importante também para o pentecostalismo. Eu só quero mostrar para vocês que, tanto na reforma magistral, ou a reforma principal, quanto a reforma radical, apresentaram ideias que vão ser reaproveitadas no século XX pelos pentecostais. Pode passar, por favor. Aí chegamos no século XVII. O que acontece no século XVII? Acontece esse processo aí, que é chamado de escolástica protestante. O que é isso? Escolástica protestante foi um movimento luterano, especialmente luterano, mas não só, calvinista também, em que o peso estava tão grande na questão do aprendizado e do ensino, e que se passou a encarar a espiritualidade como algo a ser aprendido. Em outras palavras, a fé cristã se resume à razão, ao pensamento. Tá? Escolástica vem dessa ideia de escola mesmo. Tá? Então, o protestantismo se tornou muito, no século XVII, muito cerebral. E isso coincidiu
com um movimento filosófico chamado Iluminismo, que também ocorreu no século XVII. Qual era o grande princípio do Iluminismo? Era a razão pura, né? A era da razão. Tudo era explicado pela razão, não pela fé, não pela crença, não pelo dogma, mas apenas pela lógica, pelo raciocínio e tudo isso. Então, o protestantismo no século XVII começou a se tornar essencialmente cerebral. É só o pensamento que vale. Aí chegamos no século XVIII, próximo slide. Aí, por isso que eu falo que a igreja reformada está sempre se reformando. O que ocorre no século XVIII? 3 grandes reformas. Uma é a reforma metodista. A gente normalmente não usa esse termo reforma metodista, mas sim movimento metodista, né? Mas foi um tipo de reforma. Houve também o movimento puritano e houve o movimento pietista. O movimento metodista ocorre na Inglaterra, o puritanismo nos Estados Unidos e também um pouco na Inglaterra, e o pietismo na Alemanha. E tudo isso aqui vai influenciar futuramente o pentecostalismo. O metodismo era uma renovação da reforma anglicana, da reforma inglesa. O puritanismo era uma renovação dos presbiterianos, daquele pessoal ali da reforma suíça, dos reformados, da segunda fase da reforma. E o pietismo era uma renovação da reforma luterana. Então veja, cada uma daquelas três grupos enfrentaram depois, mais ou menos um século e meio depois, movimentos de renovação. E qual era o ponto principal da renovação aqui? Todos eles falavam mais ou menos a mesma língua, tá, pessoal? A mesma língua aqui era o seguinte: o protestantismo havia se tornado algo tão cerebral que nós precisamos agora de uma reforma espiritual. Precisamos de uma volta à oração, uma volta à piedade, uma volta à intimidade com Deus. Por isso que vem nomes assim, ó, metodismo. Metodismo vem da ideia de método. É o método devocional, é a prática devocional, a prática da oração, a prática da leitura bíblica, a prática do culto. Puritanismo vem da ideia de purificação, né? A volta à santidade, a volta à pureza, a volta à intimidade com Deus. E o pietismo da ideia de piedade. Então tudo isso vai alimentando, isso aqui a gente ainda está no século XVIII, vai alimentando aqui as bases futuras do nosso movimento evangélico e do pentecostalismo em particular. E o que é interessante aqui é justamente porque cada um desses movimentos estão ligados a algum lugar do mundo, né? O metodismo, como eu falei, na Inglaterra, o puritanismo nos Estados Unidos e o pietismo na Alemanha. Só que o pietismo, diferente do metodismo, que fica muito restrito à Inglaterra e aos Estados Unidos, e o puritanismo, que também fica muito restrito a esses 2 países, o pietismo se espalha pela Europa. Ele começa na Alemanha, ele vai se espalhando e ele chega muito forte, especialmente também nos países escandinavos, Suíça, Suécia, por exemplo, né? E aí o pietismo chega forte ali também. E mais à frente, no século XIX, ele também vai chegar com muita força nos Estados Unidos. Pode passar o próximo. Aí chegamos no século XIX. O que ocorre no século XIX? Várias coisas. Foi um século muito agitado. Foi um século assim muito importante para a história da igreja. Acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra os chamados avivalismos. Você certamente já ouviu falar em Charles Finney ou em D.L. Moody. Certamente você já ouviu falar nesses nomes. Esses nomes estão ligados a esses grandes movimentos de avivamento que ocorrem nos Estados Unidos. E qual é a característica principal desses movimentos? Esses movimentos, pessoal, eles estão ligados a pregações de massa.
Até então, o protestantismo não estava ligado a essa ideia de pregação em massa. Tudo era muito restrito ao ambiente do templo, ao ambiente da igreja. Aqui, no século XIX, esse ambiente vai para fora, vai para as tendas, vai para os grandes campos, para as cidades que estavam nascendo, e começam essas grandes pregações, que depois a gente dá aqui no Brasil o nome de cruzada, né? Porque é um nome muito interessante, porque cruzada tem a ver lá com o movimento católico contra os islâmicos, né? Mas foi dado esse nome aqui no meio evangélico, né? As grandes cruzadas, né? E aí, em paralelo, também nos Estados Unidos, estava ocorrendo o movimento da santidade, que era já uma renovação do metodismo, que eu acabei de falar para vocês que o metodismo era uma renovação do movimento anglicano. Então, assim, já era a terceira fase de renovação aqui, né? Terceira fase de reforma da reforma anglicana. E também há o avanço do pietismo na América do Norte, mas também nasce uma outra coisa. Nasce o famoso liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Começa na Alemanha, lá no século XIX. É um movimento cristão cuja ideia central era: nós precisamos falar a língua do mundo moderno. O mundo moderno não acredita mais em milagres, não acredita mais em espíritos, não acredita mais em revelação, não acredita mais em contato direto com Deus. Então nós precisamos adaptar a linguagem da religião cristã à linguagem do mundo moderno. Então os liberais começaram a negar a ressurreição de Cristo, começaram a negar o nascimento virginal de Jesus, porque tudo isso soava como algo, como mito, como uma história inventada. Por quê? Porque na cabeça dos liberais, eles estavam tão impregnados com o momento filosófico do século XIX, que eles também não acreditavam em milagres. Então, imagine só um cristão que não acredita em milagre, né? E milagres básicos do tipo ressurreição de Cristo. O que Paulo vai falar desse povo, né? Paulo vai dizer que é vã a vossa fé. Paulo enfrentou mais ou menos um grupo parecido lá no primeiro século que também não acreditava na ressurreição. Então há o avanço do liberalismo. O que o liberalismo faz? Quando ele avança pela Europa, naturalmente ele esvazia as igrejas. Porque imagina só, você vai para a igreja, você não é nenhuma pessoa assim, digamos, interessada em filosofia. Aí vai para a igreja e o pastor está lá só pregando filosofia. E está falando que a ressurreição não existe, que a ressurreição tem um novo significado, que é a ressurreição da existência humana. Aí começa com esse papo, assim, todo, né? Aí, para que eu vou para a igreja? Né? Parece o programa, sei lá, um programa da Fátima Bernardes, né? Um encontro. O papo é tão parecido, é só de direitos humanos, é só direitos de minoria. Então, para que eu vou lá? Eu estou indo para ouvir a voz de Deus. Aí não tem isso, então. Aí as igrejas foram se esvaziando demais. Isso ocorreu lá no século XIX. Então, pessoal, enquanto que nos Estados Unidos estava tendo os avivalismos e esse avanço do movimento da santidade e do pietismo, a Europa estava sendo atingida em cheio, a partir da Alemanha e também depois pela França, do liberalismo teológico. E aí chegamos no século XX. Próximo slide. Antes de entrar nesse slide, o que ocorre no século XX? Ocorre o nascimento do pentecostalismo. E tudo isso que eu falei até agora tem um pouco a ver com o pentecostalismo. O pentecostalismo nasce no ano de 1901. O ano de 1901 é o primeiro ano do século XX, porque o século sempre nasce no ano 1, não no ano 0. E no dia 1º de janeiro de 1901, uma mulher chamada Agnes Ozman, ela foi batizada no Espírito Santo e ela começou a falar em línguas. E ela era aluna
de uma escola que ficava na cidade de Topeka, no Kansas, lá nos Estados Unidos. Ela era uma aluna do Charles Fox Parham. Charles Fox Parham era um homem ligado ao movimento da santidade, que eu mencionei no slide anterior, que foi um movimento importante de renovação do metodismo. E a escola Betel, que era a escola dirigida pelo Parham, eles começaram a estudar o livro de Atos. E eles chegaram à conclusão que o batismo no Espírito Santo era acompanhado pelo falar em línguas. E eles começaram a buscar essa experiência. Normalmente se acusa o pentecostalismo de primeiro ter a experiência e depois buscar uma justificação bíblica para a experiência. Mas aqui não foi assim. Aqui primeiro eles encontraram a base bíblica, encontraram a ideia bíblica e depois foram atrás da experiência. E eles começaram a buscar, orar, isso ainda do ano de 1900. E aí, em 1901, no dia 1º de janeiro, ou seja, no primeiro dia do século XX, essa aluna do Charles Fox Parham foi batizada no Espírito Santo. E ela ficou horas, não minutos, horas falando em línguas. E ela chegou à conclusão, e não só ela, mas quem estava ouvindo, que a língua que ela falava soava muito parecido com o chinês. Então, ficou marcado na cabeça deles que o falar em línguas também servia a um propósito missionário. Estava ligado a uma ideia missionária também. E aí, pessoal, a gente vê algumas influências. Primeiro que vem do movimento da santidade. O primeiro líder do movimento pentecostal moderno é um homem ligado ao movimento da santidade, que é uma renovação do metodismo e que é uma renovação da reforma da Igreja da Inglaterra, da Igreja Anglicana. Depois a gente vê que esse avivamento pentecostal, no primeiro momento, ele fica muito restrito a esse grupo do Parham. Só que ele começa a viajar pelos Estados Unidos ensinando essa, entre aspas, nova doutrina. O batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. E aí, quando ele chega no Texas, no sul dos Estados Unidos, ele ensina um jovem chamado William Joseph Seymour. O Seymour era negro. E nos Estados Unidos daquela época, havia uma forte lei segregacionista, onde negros e brancos não poderiam viver no mesmo ambiente. Então, o Charles Fox Parham dava aula para alunos brancos, e o Seymour ficava olhando da porta ou da janela. Ele não podia entrar na sala. Olha que loucura. Uma aula de teologia, uma aula de Bíblia. E um homem, por ser negro, não poderia entrar, porque a lei não permitia. Mas ele, com muita humildade, ele ouvia a aula do lado de fora. Isso ocorreu ali mais ou menos no ano 1904, 1905. E aí o William Seymour, ele acredita muito nessa verdade do batismo no Espírito Santo. Ele começa a pregar essa verdade. E certo dia ele é convidado para dirigir uma igreja metodista, ligada ainda ao movimento da santidade, lá em Los Angeles, na Califórnia. E ele vai para Los Angeles. E lá em Los Angeles ele começa a pregar a respeito do batismo no Espírito Santo. E aí a igreja começa a encher. Ela enche tanto que ela ficava num galpão de madeira que o galpão cai, desmorona com o peso das pessoas, né? Ninguém morre, mas eles são obrigados a se mudarem daquele galpão. E eles acham uma igreja metodista abandonada e lá montam essa igreja, que é a primeira igreja que tem esse foco pentecostal, que é a Missão da Fé Apostólica, fundada pelo Seymour. E essa igreja, ela fica na chamada Rua Azusa. Por isso que é o avivamento da Rua Azusa, Azusa Street. E ali começa esse avivamento em 1906, dirigido pelo William Seymour. Volto a repetir, esse ponto é muito importante. Ele era negro e havia esse segregacionismo. E os primeiros, digamos assim, discípulos do Seymour eram um casal branco. E aí, muitos brancos e negros também começaram a se reunir naquela Rua Azusa. E isso, irmãos, é muito interessante de ver. Os jornais de Los Angeles, na época, diziam o seguinte, nas manchetes:
que estava havendo ali uma mistura nojenta. Eram termos assim que eles usavam. Que era uma mistura absurda. Eles criticavam, né? Por quê? Porque era contra a lei. Era algo absurdo. Eram negros e brancos se reunindo no mesmo lugar. Isso era algo condenável. E os jornais condenavam aquilo. E aí o avivamento começou a se espalhar, e mais gente foi alcançada. E não só negros e brancos, mas chegaram asiáticos, chegaram gente do mundo todo. E a partir do avivamento na Rua Azusa, isso se espalhou para o mundo. Foi a partir da vida do William Seymour. E o mais interessante, pessoal, é que o Charles Fox Parham, que foi o primeiro que Deus usou para fazer ou trazer à tona essa ideia pentecostal, era um sujeito racista. Né? E o William Seymour, que era negro, foi o seu principal aluno. Foi quem divulgou melhor as suas ideias e espalhou ela para o mundo todo. Olha como Deus usa de ironia também nas coisas, né? E aí ocorreu esse avivamento, e é esse avivamento que a gente conhece como avivamento pentecostal. O interessante de a gente observar também é que na história da igreja sempre houve movimentos pentecostais ou movimentos carismáticos. A diferença em relação ao movimento pentecostal do século XX ou movimento pentecostal moderno é que esse sobreviveu. Os demais não conseguiram sobreviver. O montanismo, lá no século IV, avivamentos que ocorreram no século V, no século X, no século XVI, os próprios anabatistas carismáticos. Porque todos esses movimentos carismáticos na história, que falavam em dons, falavam em línguas, falavam em profecias, porque todos eles morreram? Porque todos eles eram o seguinte: o movimento começava bem, gente buscando a Deus, uma espiritualidade intensa, e aí eles começavam a receber profecias, falar em línguas, mas logo, logo eles se fanatizavam. Logo, logo eles só ficavam em torno disso. E não tinha alimento na palavra. E logo acabavam. Hoje eu vi um vídeo terrível, em que um profeta, em algum país, acho que do norte da África, um cara que é dito profeta, ele sai de uma Mercedes linda, maravilhosa. Aí as pessoas, ele não pode pisar no chão. As pessoas ficam colocando pano para ele andar. E ele vai caminhando rápido e as pessoas correndo para colocar pano no pé dele. Olha o nível que algumas pessoas chegam de fanatismo. Para aquelas pessoas, aquele homem é tão assim, tão santo, mas tão santo, que ele não pode pisar na terra que os homens pisaram, né? E é engraçado que Jesus até escreveu no chão de areia, né? Jesus, o homem mais santo do universo, escreveu no chão de areia. Não teve problema nenhum, né? Mas você vê, alguns movimentos se envolvem tanto assim e não tem o devido equilíbrio que se fanatiza. E ocorreu isso muito na história da igreja. Pentecostalismo não. Graças a Deus que não. William Seymour, esse homem, foi muito sábio. Uma das primeiras providências que ele tomou na Igreja Missão da Fé Apostólica foi a elaboração de um catecismo. Aí você ouve essa palavra, catecismo não é algo da Igreja Católica? Não, catecismo é um documento doutrinário que você ensina doutrinas básicas para os novos convertidos ou para as crianças. Isso é catecismo. É que aqui no Brasil a gente não tem o hábito de usar o catecismo, mas as igrejas protestantes na América do Norte e na Europa usam catecismo. E William Seymour teve essa preocupação. Ele logo elaborou um catecismo, ensinando as doutrinas básicas da fé cristã para aqueles que eram novos convertidos e para as crianças da Igreja da Missão da Fé Apostólica. E aí o que é interessante a gente observar? Que esse avivamento começa em 1906, né? Começa em 1901 com a Agnes Ozma e na Escola Bethel, mas só se espalha mesmo em 1906 com William Seymour. E quando ele começa se espalhando primeiramente pelos Estados Unidos, logo chega à cidade de Chicago por um outro pastor, um outro William, que era o William Durham, que era um pastor batista. Esse pastor batista, ele fez parte do avivamento da Rua Azusa,
e foi pregar esse avivamento lá em Chicago, no norte dos Estados Unidos. E foi por lá que missionários europeus, um italiano, Luigi Francescon, e outros 2 suecos, o Gunnar Wingren e o Daniel Berg, conheceram o pentecostalismo por meio do avivamento em Chicago, por meio do William Durham, e depois vieram para o Brasil trazer essa verdade pentecostal. Né? Então, outra coisa, quando a gente pensa no pentecostalismo inicialmente, o porquê que ele é essencialmente protestante? Porque ele bate com os 5 solas da reforma. Né? Isso é importante enfatizar. Só relembrando, eu sei que já foi citado aqui certamente nessa semana os 5 solas, mas só relembrando. Primeiro sola, o sola aí é porque é a expressão latina, né? Sola fide, somente a fé. Somente a fé tem a ideia da justificação pela fé. Nós somos salvos por meio da fé, não por meio das obras. Por isso que é somente a fé. Não é necessário ou as obras não são necessárias para a nossa salvação. As obras são evidência da nossa salvação. As obras são resultado da nossa salvação, mas as obras nunca são a causa da nossa salvação. Somente a graça, ou seja, somente por meio da graça de Cristo, nós podemos aceitar a Cristo, nós podemos nos apegar a Cristo, a graça é que nos proporciona isso. Somente Cristo, ou seja, a salvação está somente nele, não há mediadores, não há intermediários, nem homens mortos, nem homens vivos, ninguém pode ser o intermediário perante Deus, a não ser Cristo. Cristo é o único mediador. Somente as Escrituras, ou seja, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, não é a tradição, não é o clero, não é o magistério, mas é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E somente a Deus a glória. Só Deus pode receber glória, a devida glória e adoração. Né? Então, esses são os princípios. Tudo isso o pentecostalismo defende. O verdadeiro pentecostalismo defende. Né? Tem pseudos pentecostalistas por aí que não ligam para isso. Mas o pentecostalismo sempre defendeu isso. O William Seymour, por exemplo, quando você lê o diário do William Seymour, ele sempre está enfatizando essas verdades centrais da fé protestante. E aí há um lema, pessoal, que nasceu lá no século XIX e que foi abraçado pelos pentecostais, que mostra um pouco disso. Vocês certamente já ouviram essa expressão, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e ele é o rei que breve vem. Olha aqui como tem influências, essa frase aqui tem um pouquinho de influência de várias fases da Reforma Protestante. A primeira coisa aqui que a gente vai observar é o foco cristocêntrico. Cristo está no centro dessa frase. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus é o rei que breve vem. Jesus aqui, ó, Jesus é o centro. Né? Então isso lembra o princípio de somente Cristo. O pentecostalismo, ele fala muito no Espírito Santo, obviamente, dons do Espírito, batismo no Espírito. Mas o Espírito, como diz o Evangelho de João, vem para glorificar a quem? A Cristo. Ele vem glorificar a Cristo. Então o pentecostalismo lembra disso. Nós somos o povo do Espírito Santo. E por sermos o povo do Espírito Santo, nós glorificamos a Cristo. Porque o Espírito glorifica a Cristo. Então Jesus é aquele que salva, que cura, batiza no Espírito. E aí tem uma outra questão. A primeira questão que é destacada do papel de Jesus é que Jesus salva. Então aqui é uma influência claramente protestante. Porque se tem uma coisa que o protestantismo se preocupou muito, foi com a doutrina da salvação. Vamos lembrar, pessoal, que a Igreja Católica era e é uma igreja sacramental. O que é isso? Como uma igreja sacramental, a salvação está ligado. É claro que eles pregam que a salvação é somente pela graça, por meio da fé. A Igreja Católica não prega a salvação por obras, apesar da gente achar isso. Na doutrina oficial não prega.
Mas eles falam que é necessário participar dos sacramentos, né? Da crisma, do batismo nas águas, todo o processo, né? O próprio casamento é visto também como um sacramento, todo esse processo sacramental. Então a salvação no catolicismo nunca foi enfatizado no catolicismo aquela coisa mais imediata do nascer de novo, da conversão radical, daquela coisa que a gente tem muito no ambiente evangélico, né? Eu aceitei a Jesus, a minha vida era assim, passou a ser de outro jeito. No catolicismo não, você se torna salvo a partir do momento que você cresce naquele ambiente, participa dos sacramentos, participa da vida da igreja. Então, é algo assim mais orgânico, né? E não radical, como no protestantismo. E aqui, no pentecostalismo, como ele é essencialmente protestante, ele vai destacar logo essa questão da mudança radical de vida, de Jesus como aquele que salva, como Jesus aquele que transforma o homem, como aquele que muda o homem radicalmente. Não num processo lento e gradual de sacramentos, mas num processo de uma mudança radical. Jesus é aquele que cura. Outro ponto importante. Isso aqui tem a ver, pessoal, com a estrutura do corpo. Jesus é aquele que restaura a saúde, e isso é símbolo do reino de Deus futuro. Por que Jesus cura o homem hoje? Porque isso é símbolo. A partir do momento que Jesus restaura a saúde de alguém, por exemplo, é aquilo que ele vai fazer na glória com todo mundo, restaurando o nosso corpo. O nosso corpo será um corpo ressurreto, mas será esse corpo que você tem hoje. Será um corpo glorificado, mas vai ser esse corpo restaurado. Então, cada cura divina sinaliza para a verdade da ressurreição de Cristo. Jesus o batiza no Espírito Santo, que é a ideia de que Jesus é aquele que nos reveste de poder para testemunhar de Cristo, e ele é o rei que breve vem. Essa ênfase da volta de Jesus não era uma ênfase da reforma magistral. Poucas vezes você vai ver nos escritos de Calvino, de Lutero, uma ênfase na volta de Cristo. Eles comentam, não estou dizendo que eles não comentam, mas eles não dão um peso grande a isso. Por exemplo, vocês terem ideia, o Calvino comentou todos os livros da Bíblia, com exceção do Apocalipse. Então, ele achava um livro muito difícil para comentar, né? E com muita razão, né? É muito difícil mesmo. Né? Mas ele não se arriscou. Mas, certamente, vocês devem perceber que em grupos que valorizam muito a volta de Cristo, se prega muito textos apocalípticos, né? E, na história da igreja, movimentos como o próprio movimento anabatista, que foi um movimento mais voltado à volta de Cristo, você vai achar muito mais escritos sobre o Apocalipse, por exemplo. Então, Lutero, para vocês terem ideia, nem queria colocar o Apocalipse na Bíblia dele. Né, quando ele estava lá editando a Bíblia alemã, eram 2 livros que ele tinha dificuldade, Tiago e o Apocalipse. Aí ele foi convencido a manter o cânon como já estava. Né? Mas só para vocês terem ideia, não foi uma preocupação central da reforma principal, a volta de Cristo. Foi mais uma preocupação da reforma radical. E o pentecostalismo, no século XX, ele volta com força essa ideia que Jesus veio. Era uma pregação, eu falo porque isso diminuiu muito também, era uma pregação muito central no pentecostalismo, a ideia, Jesus está às portas, Jesus está voltando, Jesus está aí, está voltando. E isso é muito da reforma radical, mas também é muito do pietismo, é muito do metodismo também que tinha isso. Essa ideia de pregar às massas vem dos avivalismos, de aceite a Jesus, vem lá do Finney. Então, um pentecostal hoje, do século XX, ele é uma concha de retalhos. Ele tem um pouquinho de cada movimento. A paixão do pentecostal pela Bíblia vem de Lutero. Mas a paixão pela volta de Cristo vem dos anabatistas. A valorização de um afastamento do mundo, porque antigamente, isso mudou muito, né?
Mas as igrejas pentecostais, elas eram muito radicais nessa questão de santidade. Não podia fazer nada. Tudo era pecado. Isso vem do quê? Vem do pietismo. No pietismo também. No pietismo se condenou bebida alcoólica, se condenou festas, se condenou jogos. Essa coisa assim que você via antigamente na Assembleia de Deus, que não podia jogar bola, que não podia se maquiar, que não podia ir para teatro, não podia ir para cinema. Tudo isso é influência pietista. O pietismo que trouxe isso para o mundo pentecostal, né? O mais engraçado é que assim que a Assembleia de Deus nasceu aqui no Brasil, foi em Belém do Pará, e um dos primeiros crentes daquela igreja, ele esqueceu a harpa cristã no cinema em Belém do Pará, né? Olha só. Né? Aí descobriram que tinha crente indo para o cinema porque tinha uma harpa cristã. Certamente estava indo para o culto, ouvi falar que tinha um filme bom e foi assistir o filme em vez de ir no culto, né? Então foi uma denúncia assim, quem é que ia esquecer uma harpa dentro do cinema, né? Certamente. E aí isso deu uma confusão na época muito grande. Imaginem vocês, né? Mas isso até pouco tempo atrás. Eu me converti em 2001, tinha 11 anos na época. Quando eu me converti, nossa, se fosse no cinema era pecado assim, venal, era pecado assim, gravíssimo, né? E hoje não, hoje não tem mais isso. Mas naquela época ainda tinha, e eu estou falando só de 19 anos atrás, né? Então mudou muito nesses últimos 15 anos para cá, especialmente, mudou bastante. Quero ficar por aqui nessa primeira parte, né? Depois eu entro mais nessa história pentecostal e no texto bíblico. Só aproveitando, irmãos, momento propaganda aqui. Eu sou autor de 3 livros. 2 pela CPAD, um é o Revestido de Poder, que graças a Deus está esgotado. Já saiu 3 edições e as 3 estão esgotadas. Ainda acha pela internet um site ou outro vendendo, mas está bem difícil achar agora. Esse é o único exemplar que eu tenho, é meu esse. Revestido de Poder, uma introdução à teologia pentecostal. O Espírito e a Palavra, que eu comento muito de como os pentecostais se relacionam com a Bíblia. O Espírito e a Palavra é o livro que eu trouxe para vender, tá? Também foi lançado pela CPAD no ano passado, foi o meu 2º livro. E agora está saindo o meu 3º livro, de 2020, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, que é um livro sobre hermenêutica, interpretação bíblica, numa perspectiva pentecostal. E é um livro saindo por uma editora também muito boa, que é a Thomas Nelson Brasil. Esse ainda está em pré-venda e esse é o único exemplar também que eu tenho. Então, o irmão que tiver interesse depois, mas eu sei que agora vai ter uma sessão de perguntas, né?